Os Assassinatos da Rua Morgue, de Edgar Allan Poe. Uma introdução. As características mentais habitualmente classificadas como analíticas são, na verdade, pouco suscetíveis à análise. Podemos avaliá-las somente por seus efeitos. Sabemos que elas são, entre outras coisas, uma fonte de grande prazer para quem as possui em alto grau. Assim, como o homem forte exulta sua capacidade física, deleitando-se com os exercícios que estimulam os músculos. O analista glorifica-se com a atividade intelectual que desembaraça as coisas. Ele extrai prazer até mesmo das atividades mais triviais que desafiam o seu talento. Gosta de enigmas, charadas e hieróglifos, mostrando na solução de cada um deles um nível de perspicácia que parece sobrenatural para pessoas comuns. Os resultados obtidos de puro método têm, no entanto, toda uma aparência de intuição. Essa capacidade de resolução é, provavelmente, muito reforçada pelos estudos matemáticos, especialmente por seu ramo mais elevado, que é, injustamente e apenas devido às suas operações voltadas para fatos passados, chamado, por excelência, de análise. Entretanto, calcular não é, em si, analisar. Um jogador de xadrez, por exemplo, exercita essa primeira habilidade sem ter que se esforçar quanto à outra. Em decorrência disso, o jogo de xadrez é muito mal entendido quanto a seus efeitos sobre o caráter moral. Não estou escrevendo um tratado, mas simplesmente precisando de uma narrativa um tanto peculiar com algumas observações ao acaso. Vou, portanto, aproveitar a ocasião para afirmar que o mais alto grau de reflexão é requerido pelo modesto jogo de damas de maneira mais intensa e decisiva do que toda a elaborada frivolidade do xadrez. Neste último, no qual as peças têm movimentos diferentes e bizarros, com valores diversos e variáveis, aquilo é apenas um complexo confundido, um erro bastante comum com profundo. Aqui, a atenção é fortemente exigida. Se houver um instante de distração, se o engano for cometido, o resultado será uma desvantagem no jogo, ou mesmo a derrota. Como os movimentos possíveis não são apenas múltiplos, mas também inversos, as possibilidades de que tais enganos ocorram são multiplicadas e, 9 em cada 10 casos, é o jogador mais concentrado e não mais arguto que vence. Nas damas, pelo contrário, em que os movimentos são únicos e têm senão ligeiras variações, diminuem as probabilidades de descuido. Em comparação com o xadrez, a mera atenção não é empregada e a vantagem entre os dois jogadores será daquele que for o mais perspicaz. O whist é um jogo de cartas conhecido há muito tempo por sua influência sobre o que chama poder de cálculo. É sabido que os homens da mais alta capacidade intelectual se deleitam com esse jogo, ao mesmo tempo que desprezam o xadrez como frívolo. Sem dúvida, não existe nada similar que desafie tanto a capacidade de análise nas situações que vão além de meros limites das regras. A habilidade do jogador se evidencia. Em silêncio, ele faz um grande número de observações e interferências. Ele examina a fisionomia do seu parceiro, comparando-a cuidadosamente com a de cada de seus oponentes. Leve em conta a maneira como cada um ordena as cartas em sua mão. Frequentemente, calcula as cartas vencedoras e as adicionáveis através dos olhares lançados pelos jogadores que as detêm. Ele observa cada variação das fisionomias à medida que o jogo prossegue, reunindo informações a partir de diferentes expressões, de certeza, de surpresa, de triunfo ou de desapontamento. Pela maneira de juntar as cartas, ele é capaz de deduzir o jogo que o participante está tentando formar. Ele reconhece um lance dissimulado pelo modo com que a carta é jogada sobre a mesa. Uma palavra casual ou irrefletida, a queda ou virada acidental de uma carta com a ansiedade ou indiferença que a acompanha para ocultar o fato. A contagem dos pontos, embaraço, hesitação, ansiedade ou apreensão. A percepção aparente, intuitiva de tudo isso proporciona indicações do verdadeiro estado das coisas. Depois das 2 ou 3 primeiras rodadas, ele já tem pleno conhecimento do jogo de cada adversário, e aí então lança suas cartas de maneira absolutamente determinada, como se os outros jogadores tivessem suas cartas voltadas para ele.
O poder de análise não deveria ser confundido com o simples engenho, pois, enquanto o analista é necessariamente engenhoso, o homem engenhoso é, muitas vezes, notavelmente incapaz de análise. Entre o engenho e a capacidade analítica, existe uma diferença muito maior do que entre a fantasia e a imaginação, mas seu caráter é estritamente análogo. Poderá-se constatar, de fato, que os engenhosos são sempre fantasiosos e que os verdadeiramente imaginativos são sempre analíticos. A narrativa que segue será para o leitor, de certa forma, um comentário sobre as proposições que acabo de apresentar.